Billie Jean, Bad, Wanna Be Starting Something, Black or White, Smooth Criminal e por aí vai. Só de falar o nome dessas músicas, você com certeza já sabe de quem eu estou a falar. Isso mesmo, Ignorers, Michael Jackson. Que o Michael é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores artistas que já passou pelo planeta Terra inteiro. Isso todo mundo já sabe. Mas o que pouca gente sabe, ou que pouca gente tem noção, é que para além de lotar estádios com os seus shows, ele queria também lotar as salas de cinema com a sua atuação. Isso mesmo que vocês ouviram. Michael Jackson também quis ser ator. E sabe qual é o melhor de tudo? É que ele não quis ser galã de novela, não quis ser pegador. O que ele queria era simplesmente interpretar nada mais, nada menos que o Homem-Aranha. E o mais incrível é que ele quase conseguiu. Vem comigo e descubra mais detalhes sobre essa história louca. E aí, Ignorers Master aqui para falar dele, o rei do pop, que por pouco se tornou também no rei da terra. Quando se fala do Michael Jackson, que vem na tua mente? Claramente, os shows, os videoclipes, o filme que estreou recentemente, Moonwalk, e por aí vai. E quando se fala de Homem-Aranha, o que você pensa? Teia, escalar paredes, Mary Jane, Tia May, Tio Ben, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland e etc. Analisando as coisas do jeito que elas estão, tudo parece certo e no seu devido lugar. Mas se voltarmos lá atrás, mais de 20 anos, por pouco teríamos um efeito borboleta que com certeza seria falado até aos dias de hoje. Principalmente depois da estreia do filme Michael, que é um sucesso absoluto. Quem quiser saber o que eu achei do filme, é só clicar aqui. Não se preocupe, assim que você clicar, o vídeo será preparado aqui embaixo e não vai atrapalhar nada a tua experiência com esse vídeo aqui que você está assistindo agora. E aproveitando que você vai ver o filme do Michael, aproveita também e se inscreve nesse, até então, pequeno canal sobre cultura pop. Aqui falamos sobre filmes, séries, animes, mangás e muito mais. Tudo de relevante sobre a cultura pop passa aqui. Aqui cultura pop é coisa séria. Mais séria que as promessas do teu parceiro. E como não poderia faltar, aproveita e deixa também o teu like, sem esquecer o sino das notificações. Se você quer receber as informações, curiosidades e muito mais, o melhor jeito é com o sino ativado. Valeu por tudo e bora pro vídeo. Quando se fala de variantes multiversais, com certeza você pensa no Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Tom Holland. De todas as variantes apresentadas pela Marvel até agora, o trio de cabeças de teia é com certeza o mais famoso de todos. O filme deles foi um sucesso absoluto e rendeu quase 2 bilhões de dólares para os cofres da Marvel e da Sony. Mas embora esse trio tenha rendido bilhões em 2021, muito antes de qualquer um deles vestir o uniforme, nos anos 90, um dos maiores ícones da história da música tentou de todas as formas ter uma ligação com o personagem. E eu não estou a falar de fazer trilha sonora para o filme, estou a falar de protagonizar o filme. Quem é essa figura icônica? Se você chegou até essa parte do vídeo sem pular, com certeza você tem noção que estamos a falar dele, o rei do pop, o homem que caminhou na lua, Michael Jackson. E por que isso não aconteceu? A resposta para essa pergunta envolve falência, milhões de dólares e uma amizade inusitada com o mestre Stan Lee. Atualmente, a Marvel é sem sombra de dúvidas uma potência bilionária. E quem mais se alegra disso é a Disney, que manda nela. Que a Marvel agora está estável, isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que lá atrás, no final dos anos 90, a empresa estava a passar por um dos seus piores momentos. A situação estava tão apertada que em dezembro de 1996 a Marvel quase decretou falência. Por causa dessa fase complicada, a empresa chegou a vender os direitos cinematográficos de vários personagens, como X-Men para a Fox, Homem-Aranha para a Sony, Hulk para a Universal e por aí vai. Pague um, leve dois. Era basicamente assim que a Marvel estava. Felizmente, nos dias atuais, a empresa conseguiu recuperar os X-Men, graças à sua chefe Disney, que simplesmente comprou a Fox em 2019, conseguiu recuperar o Hulk das mãos da Universal e consegue acordos com a Sony para levar o Homem-Aranha para o UCM. Mas lá atrás, quando estava em crise e com uma dívida de mais de $500 milhão,
surgiu uma oportunidade que quase mudou a história do cinema para sempre. E o Michael foi um excelente artista, isso todo mundo já sabe. Mas fora o lado músico dele, ele também gostaria de atuar. Se você reparar bem em alguns videoclipes dele, como Bad, Smooth Criminal, Thriller e por aí vai, você vai notar claramente que ele não se contentava apenas em fazer um vídeo de 3 ou 4 minutos para as suas músicas. Ele queria sempre algo mais elaborado para poder apresentar mais desse lado dele para o mundo. Junto da sua paixão por atuar, Michael também era um fã de quadrinhos, principalmente do personagem Homem-Aranha. E aqui você já sabe o que vem a seguir. Sabendo que a Marvel estava a dar os últimos suspiros, e com a vontade ardente de interpretar o Cabeça de Teia, Michael teve uma ideia genial. Ao invés de tentar ajudar a empresa fazendo uma publicidade, parceria ou mesmo um casting como uma pessoa normal para tentar interpretar o Homem-Aranha, ele simplesmente pensou: e que tal se eu comprar a empresa toda? Isso mesmo que vocês ouviram. Ao invés de fazer um mero casting, o Michael achou que era mais simples comprar a Marvel toda, só para realizar o sonho dele de ser o Homem-Aranha nos cinemas. Bem, se bem que ele tem razão, né? Quando a empresa entra, ninguém te diz não. Se a pessoa usar dizer não, vai embora. Entre fazer um casting e correr risco de ser negado e ser o dono da empresa, mais vale ser o dono da empresa. Não lhe julgo. O artista chegou a ter várias reuniões com Stan Lee nos anos 90. O próprio Stan Lee chegou a confirmar isso em entrevistas dizendo o seguinte: Michael Jackson, eu me encontrei com ele algumas vezes. Na primeira vez que o conheci, ele queria falar comigo. Então, ele me ligou e eu disse: claro, eu vou. Ele queria ser o Homem-Aranha. Queria comprar os direitos do Homem-Aranha. Acho que ele queria interpretar o Peter Parker. Ele nunca disse isso, mas foi o que eu entendi. Quando eu disse que achava que a empresa não venderia os direitos, então ele decidiu comprar a Marvel. Ele disse: bom, então eu compro a Marvel. Não sei o que aconteceu. Obviamente não comprou a Marvel, mas ele queria muito. Fecha aspas. Tal como deu para ver nas declarações do icônico mestre Stan Lee, o Michael infelizmente não conseguiu adquirir a empresa. E a pergunta que fica no ar é: por quê? O que deu de tão errado? A resposta é simples: problemas jurídicos. Compras como essa demoram muito tempo para acontecer. Isso não acontece do dia para a noite. Não é como sair daqui ao supermercado, pegar no produto, pagar e ir para casa. Não. Aqui demora bem mais tempo. Há pouco tempo eu mencionei que a Disney tinha comprado a Fox em 2019. Mas o que eu não mencionei é que essa negociação levou 2 anos para ser concluída. Os primeiros passos foram dados em 2017. E só em 2019 é que veio a conclusão de tudo. A compra do Twitter, que agora é X, passou por um processo parecido, porém menos duradouro. Elon Musk manifestou o desejo de comprar a empresa em abril de 2022 e só conseguiu concluir o mesmo processo em outubro do mesmo ano. No caso do Michael Jackson, como a Marvel estava a passar por um momento difícil e estava com vários problemas jurídicos, a negociação acabou não acontecendo. E anos depois, o Cabeça de Teia foi para a Sony e o papel de Homem-Aranha foi para as mãos do Tobey Maguire. O resto é história. Mas se você acha que parou por aí, você está errado. Michael não desistiu. Sabendo que não tinha como interpretar o Homem-Aranha, ele decidiu mirar no outro personagem. E o alvo da vez era simplesmente o Professor X dos X-Men. Imagina o Michael numa cadeira de roda, careca, a interpretar o líder dos X-Men. O artista chegou a ter conversas com o diretor Bryan Singer para ver se ele, e não Patrick Stewart, seria o escolhido para protagonizar o filme que foi lançado em 2000. Mas mais uma vez, as coisas deram errado para o rei do pop. Ao menos dessa vez, ele não tentou comprar a empresa. Mas pense só comigo, e se ele tivesse conseguido o papel de Homem-Aranha lá atrás? E se ele tivesse vivo até hoje? Provavelmente nos cinemas nós teríamos 4 Homens-Aranha, ou se calhar 3, né? Tendo em conta que aquilo aconteceu na mesma época que a do Tobey Maguire, provavelmente seria ele e não o Tobey. Mas mesmo assim, imaginem só comigo, em pleno 2021, você chega nos cinemas e em vez de ver o Tobey Maguire, você vê o Michael Jackson acompanhado de outros 2 aranhas. Ou se calhar os 4. Isso aqui é papo de bater no mínimo 3 bilhões. Se o filme que nós temos atualmente, Sem Volta para Casa, bateu quase 2, com o Michael seria 3 bilhões de forma fácil. Mas e aí, ignorers, me digam,
Vocês conseguem imaginar o Michael Jackson como Peter Parker e como Professor X? Teria sido um desastre ou uma obra-prima incompreendida? Qual outro músico vocês gostariam de ver na Marvel? E qual personagem esse mesmo músico deveria interpretar? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Valeu por tudo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Desse jeito, vocês vão receber os próximos vídeos. Tem muito conteúdo para vocês. Por agora é tudo, fiquem bem e até a próxima.